Olá, meus amigos. É sempre bom. Olá, meus amigos. Ah, tá. Pensei que já tinha gente dormindo, não é possível. Tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso estudo dessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coloca muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que isso, né? Porque Jesus ele deu pistas em conversas públicas que ele tinha com as pessoas, nada escondido, nada de subterfúgios, só lições, ensinamentos, para que as pessoas pudessem, não é, melhorar-se, porque essa é a grande responsabilidade de cada um de nós, é de se melhorar, é um dever que nós temos para com todos nós em primeira instância, o nosso aprimoramento moral, para que daí possamos ajudar aqueles que, como nós, também são necessitados, já que nós estamos todos em um planeta ainda de imperfeição, de impermanência. Daí a necessidade daqueles que sabem um pouco mais, ajudarem aqueles que sabem menos. Kardec perguntou aos espíritos, quando uma pessoa está velha, idosa, ela não tem mais forças físicas para trabalhar, para prover o seu sustento. É a questão número 685, se não me engano, do Livro dos Espíritos. E ele perguntou para eles o que essa pessoa faria, já que ela não tem como ela mesma pegar, né, através do trabalho, os seus recursos. E eles responderam, os mais fortes devem ajudar os mais fracos. E se esses faltarem, a sociedade precisa fazer isso. Então, nós já vemos que em alguns países há uma preocupação especial com os idosos. Parece até que eles estavam nessa aula que Kardec deu nesse dia, né? De que quem é mais forte precisa ajudar quem é mais fraco. Nunca dominar quem é mais fraco. Quem é mais esperto, mais sabido, tem que usar o seu conhecimento, o seu talento, as suas habilidades para ajudar aqueles que ainda não têm, não conseguiram desenvolver. Haja vista que cada um de nós aprende num ritmo diferente do outro. Há pessoas que aprendem rapidamente, são autodidatas, mas há outras que necessitam um pouco mais de tempo, de reflexão, de meditação para aprender. Não significa dizer que ela não tenha inteligência, que ela não seja dotada de inteligência. Às vezes é algum bloqueio, algum tipo de trauma que essa criatura tem, que ela trouxe de alguma de suas reencarnações e que pode gerar no momento a deficiência no aprendizado, o déficit de atenção. Daí a necessidade de não julgarmos, nem muito menos condenarmos ninguém, achando que somos mais inteligentes. Até porque o mais inteligente dos homens da Terra não é mais inteligente do que Jesus, né? Ele é o ser mais inteligente e melhor que já passou por aqui. Mas aí, lá em Mateus, no capítulo 12, nos versos de 47 até 48, Jesus propôs uma parábola, a parábola do servo consciencioso, do servo consciencioso, aquela pessoa que já tem a sua consciência desperta, que é o que Joana de Ângeles chama, né? De consciência desperta, e aqueles que têm ainda a consciência de sono. Que aqui estão, digamos, contempladas essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas. Porque Jesus falou que bem-aventurados os que não veem, olha só, e aqueles que veem é melhor que fossem cegos. Porque os que não veem, na verdade, muitos não veem por ignorância, por talvez falta de oportunidade de aprender, não é, com aquilo ali. Enquanto que os que veem podem estar alienados, podem estar fascinados, podem estar fanatizados. O que era aqui o caso. Então Jesus disse que veio para que os que veem fiquem cegos, ou seja, sejam mais simples, mais humildes, e os que não veem possam ver. Porque esses sim
terão menos castigos perante a vida, já que pecam por ignorância e não por maldade. Enquanto que os que veem, mas era melhor que não vissem, pecam por orgulho, por egoísmo, presunção de serem conhecedores daquilo que eles acreditam que conhecem. Porque, na verdade, aqui Jesus fala dos fariseus, dos escribas, que eles eram os homens, as pessoas, já que a sociedade era machista, as mulheres não podiam fazer palestras, nem muito menos comentar a lei nas sinagogas e nem pensar no templo. Daí os homens, aqueles que se predispunham a ser os escribas, os fariseus, eram eles os responsáveis. Mas só que eles eram hipócritas, porque eles chegavam nas tribunas, nos púlpitos, falavam da lei, façam isso, façam aquilo, a lei manda isso, a lei manda aquilo. Porém, quando eles saíram de lá, eles eram pessoas completamente diferentes. Ou seja, eram atores que desempenhavam papéis de homens cultos. Mas, na verdade, eles não eram assim, dessa forma, do ponto de vista da sua personalidade. Então, Jesus aqui propôs uma parábola simples, dizendo que o servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, ele não estiver pronto, olha aí, falando dessas pessoas que tinham tudo, né? Então, muito mais seria cobrado deles do que dos ignorantes do povo que, coitados, mal sabiam o que a lei dizia. Muitos nem sabiam ler. As letras, elas eram privilégio de alguns. Então, aqueles que sabiam ler aproveitavam-se dessa situação para dominar. Aí o perigo do analfabetismo, não é? Porque aqueles que são analfabetos são mais maleáveis às ideologias dos que querem dominar. Então, ele diz isso, né? O servo que souber a vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Jesus falava de uma forma muito assim, enérgica, porque era como era o tempo ali. A época era assim, de energia, de pessoas querendo mandar. Então, Jesus falava para esses que gostavam de dominar e de mandar, da forma como eles falavam com as pessoas incautas. Então, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e que fizer coisas dignas de castigo, será menos punido. Nós estamos falando de lei de causa e de efeito. Muito se pedirá aquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem se haja confiado mais coisas. Está lá em Lucas. E ele continua, está agora em João, no capítulo 9, nos versos de 39 a 41, quando Jesus diz que veio a este mundo para exercer um juízo. O juízo nos sugere um juízo final, um acerto de contas. Porque todos nós viemos aqui para cumprir uma missão. Ninguém está de graça na terra. Ninguém caiu de paraquedas, nem no colo de ninguém à toa, nem por acaso. Todos nós viemos para cá sabendo o que queríamos. Pelo menos a grande maioria que está em provas. Muitos que estão em expiação provavelmente não tiveram a condição da escolha das suas provas. E Kardec diz que quando a gente escolhe as nossas provas, nós estamos assim formulando o nosso destino, aquilo que irá acontecer conosco durante a nossa trajetória aqui na Terra. Então, os que estão em expiação, nem todos estão nessa condição de escolher o que eles querem. Alguns até podem escolher uma expiação, mas aí é um espírito missionário, é diferente de alguém que está resgatando um débito muito grave, porque a expiação ela é uma prova mais dura. Mas a grande maioria que está em provas, esses sim escolheram o que queriam ser, o que queriam fazer, onde queriam estar na próxima encarnação. Então Jesus, ele veio como que dando todo esse conhecimento que ele trouxe, dando as lições, as parábolas, os sermões, os ensinamentos, os exemplos, as curas, tudo isso para que as pessoas pudessem ver que realmente existe um Pai que presta contas e que também pede contas. Ele presta contas mandando emissários muito evoluídos. E aí esses emissários vão dizer como é bom ser bom, como é bom fazer a vontade de Deus.
Então, Jesus era o mais proeminente representante de Deus aqui na terra. E daí, Jesus disse que ele veio a fim de que os que veem, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, ele falava dos ignorantes, esses ele quer que vejam, e os que são doutores, os que são doutos, esses era melhor que fossem cegos, já que eles estavam usando mal o seu privilégio das luzes, não as luzes, mas as luzes do conhecimento. E daí, ele diz, alguns fariseus ficaram assim, meio que em ebulição por conta disso. E aí, ouvindo essas palavras, esses fariseus perguntaram, também nós somos cegos? Né? Jesus respondeu, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Olha aí, puxão de orelha maravilhoso. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que permaneces em vós o vosso pecado. Então, muito será cobrado de quem sabia mais, de quem sabe mais. Nós estamos inseridos nesse contexto que Jesus também nos fala, não é? Afinal de contas, nós que somos espíritas, já temos muito conhecimento acumulado. Assistimos palestras há N anos, participamos de vários simpósios, já somos trabalhadores de diversas casas espíritas, já realizamos tarefas não ditas à sociedade quanto importantes, mas tarefas mínimas, tarefas mais próximas à caridade. Afinal de contas, nenhum trabalhador espírita pode ficar longe da caridade. Daí a necessidade da promoção social, do trabalho da sopa, da campanha do quilo, do que for, porque o espírita não pode se afastar, em hipótese nenhuma, da caridade. Todo o trabalho que ele fizer na casa espírita tem que ter algum tempo que lhe sobre para se dedicar à caridade. Nem que seja no anonimato, mas ele precisa fazer. Então, Jesus também nos fala da questão da invigilância, porque o servo que quando o amo chegar, não encontrar pronta a tarefa que ele lhe destinou a fazer, será duramente castigado. Então, Jesus nos fala aqui da necessidade da vigilância que nós temos com a nossa família, da vigilância que nós precisamos ter com o nosso trabalho profissional, a responsabilidade social que nós desempenhamos quando desempenhamos uma atividade profissional. A nossa responsabilidade, digamos assim, se formos ligados a algum tipo de educação, a algum tipo de trabalho que envolva esclarecimento, educação, dar luzes a outras pessoas. E daí, a gente vai lá em Kardec, no livro O Céu e o Inferno, onde tem o Código Penal da Vida Futura, que eu, assim, sugiro que todo mundo dê uma lidinha, está na primeira parte, no capítulo 7, onde Kardec fala sobre as penas segundo o Espiritismo. E ele diz assim, que a soma das nossas penas, ele está falando de penas, no caso, castigos. A soma de nossos castigos é, assim, proporcional à soma de nossas imperfeições. Ou seja, para cada imperfeição, um castigo. Se eu tenho muitas imperfeições, eu terei um castigo longo, porque uma coisa tem correlação com a outra, é uma conta matemática, não é? Daí, como também, quem tem muitas virtudes, aí sim soma-se a isso as recompensas. Então, quanto mais defeitos, mais castigo, quanto mais virtudes, mais recompensas. A alma, por exemplo, aí ele dá um exemplo aqui lá no Céu e Inferno. A alma, por exemplo, que tem 10 imperfeições, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar nem mais do que a metade, 1 ou 4, menos essa pessoa sofrerá. Então, quanto mais nos melhoramos, essa é a proporcionalidade. Quanto mais vamos nos melhorando, menos teremos que passar pelas provas e pelas expiações. Jesus também nos fala da humildade que cada um de nós precisa ter e do orgulho que nós devemos nos desprender cada vez mais dele. Ou seja, a humildade, no caso das pessoas,
a ignorância delas com relação ao que a lei realmente dizia, e a soberba dos fariseus, que sabiam muito a lei, sabiam de cor e salteado. Né? Às vezes a gente fica preocupado quando uma pessoa, não é, fala de cor e salteado determinados versículos, determinados itens, determinados capítulos, mas a gente percebe que ali existe só uma soberba, só aquela coisa de dizer, eu sei tudo, né? Então tudo isso a gente tem que ter muito cuidado por conta do fanatismo religioso. A cegueira, na verdade, ela está na ignorância por conta dos dogmas. Aqueles cidadãos ali, eles estavam muito mais preocupados se alguém não lavava as mãos antes de comer, se Jesus curava no sábado, porque o sábado é um dia sagrado. Eles estavam muito mais preocupados com as convenções humanas do que propriamente com a sua melhora, com o que a lei podia estar dando para ele como benefício para a sua mudança interior. Então, havia muita cegueira naqueles que se diziam senhores, porque as práticas exteriores eram impressionantes. Quando Jesus foi fundar o seu quadro apostólico, ele procurou primeiro os sacerdotes, porque os sacerdotes seriam as pessoas mais próximas dos 10 mandamentos, que era a lei de Deus, que antes Moisés tinha transformado os 10 mandamentos na própria lei, e os judeus levavam a lei a ferro e fogo. Então, Jesus precisava de pessoas que conhecessem a lei. E ele foi nos sacerdotes, mas ele viu que eles estavam muito mais preocupados com as suas vestes, com os seus paramentos, com os ritos, os rituais, os vasos aonde eles colocavam os incensos, as coisas, as estátuas, a Deus, a Javé. Então isso tudo fez com que Jesus desistisse desse público e procurassem os mais simples. Daí nós vamos ter então os nossos irmãos pescadores, não é? Que pessoas simples da sociedade de Jerusalém daquela época. Agora, uma coisa que Kardec comenta aqui nesse capítulo 18, nesses itens que vão de 10 a 12, é que muitas palavras de Jesus foram perdidas no tempo. Por que isso? A grande maioria das pessoas que é católica, ou que é evangélica, ou que é cristã, espírita, de uma maneira geral, conhecem os preceitos de Jesus. É aí que entra a questão da cegueira moral. Porque nós estamos falando aqui, não de cegueira dos olhos físicos, estamos falando da cegueira da alma. Então, a grande maioria dos cristãos conhecem os evangelhos, mas não colocam em prática. Então, estamos cegos, moralmente falando. Além dos evangelhos que o próprio Jesus deixou, que ele escreveu de forma viva, escreveu de forma exemplar, não precisou anotar absolutamente nada. Dizem os estudiosos que a única vez que se viu Jesus escrever foi quando aquela moça em praça pública ia ser apedrejada, acusada de adultério. E que ele calmamente escrevia na areia. Algumas pessoas especulam, o que será que Jesus tinha escrito? Alguns disseram que ele escreveu hipócritas, outros disseram que ele escreveu outras coisas. Bom, a gente não tem certeza, mas era o único momento em que Jesus realmente estava com um gravetinho na mão, fazendo alguns gráficos no chão. Então, além dos evangelhos que todas as religiões cristãs divulgam, há os que leem, mas não compreendem. Quando vocês vão lá no evangelho, tem lá uma passagem que um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento da lei. Qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Porque Jesus tinha esse hábito. Alguém fazia uma pergunta para ele e ele respondia perguntando. Então, o doutor da lei perguntou qual é o maior mandamento da lei. Aí Jesus disse assim, perguntou para ele, onde lês e como lês? Ou seja, ele lia, sabia de cor todas as palavras, mas não sabia, não compreendia exatamente o que aquilo ali queria dizer. Que é amar a Deus, o maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse para ele que sabia. Foi aí que Jesus propôs a parábola do bom samaritano, todo mundo sabe essa história. Então,
Isso é o que se passa com a grande maioria dos cristãos. Sabemos aonde está em Marcos, aonde está em Lucas. Eu vou para os cultos ecumênicos e eu fico impressionada com a memória, né, das pessoas. Em Marcos, em Lucas, em Mateus, nisso, naquilo. Mas a gente percebe uma certa superficialidade. Que o espírita, não que ele queira ser melhor do que qualquer pessoa, mas os espíritas têm um cuidado maior em aprofundar. E é aí que está o X da questão. É isso que Jesus quer que a gente faça. Que a gente leia, mas não somente leia, mas entenda o que a gente lê. Então, a grande maioria está nessa situação. A importância dos ensinos de Jesus disseminados sobre todos os aspectos filosóficos, científicos, religiosos. Jesus era um cientista, era um filósofo e era um religioso. Ele fazia de tudo um pouquinho. Por exemplo, quando ele perguntou: quem acreditais quem eu sou? Jesus estava aí filosofando. Aí eu dizia: ah, Senhor, dizem que o Senhor é Moisés que volta, dizem que o Senhor é Elias. Aí eu disse: não, Elias já veio. Vocês é que não reconheceram ciência, reencarnação. E aí Jesus segue: queres ficar curado? Está lá em João, no capítulo 5, no 14 em diante, porque as pessoas procuravam Jesus cegos, aleijados, estropiados, leprosos. E aí sempre Jesus fazia essa pergunta: queres ficar curado? Ciência. Porque Jesus lia a alma da pessoa. E sabia se realmente ela tinha um mérito. E aí ele cura o cego de nascença, todo mundo sabe. Aí os apóstolos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Porque na época de Jesus havia essa crença de que quando uma pessoa nascia com algum problema de saúde, algum defeito, alguma coisa muito séria, uma necessidade especial qualquer, era porque os pais tinham pecado e passavam o karma para os filhos. E Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Porque ninguém paga pelo erro de ninguém. Cada um paga pelo seu próprio equívoco. E também Jesus era religioso quando ele dizia assim: eu e meu pai somos um. Talvez essa colocação de Jesus tenha suscitado essa crença nos nossos irmãos de outras crenças, de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Na verdade, Jesus falava que ele era um em concordância, em amor, em aparência de bondade. Então, na verdade, eu e meu pai somos um na unidade de pensamentos, na unidade ideológica, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa. Então, Jesus era um filósofo, era também um cientista, porque cuspiu na areia, fez uma pomadinha, passou no olho do cego e mandou que ele fosse limpar os olhos lá na piscina de Siloé. E o rapaz, quando chegou lá, que começou a tirar as escamas, foram caindo dos olhos, na verdade ele tinha o que hoje a gente tira facilmente com o laser, que era a catarata. Então Jesus também era um cientista. Todos os letrados e iletrados têm a mesma oportunidade de ter contato com os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus não são privilégios para quem sabe ler, escrever, para quem é formado, para quem é doutor, para quem é isso, absolutamente. É por isso que nós espíritas procuramos passar as mensagens de Jesus na maior simplicidade possível, haja vista que essa linguagem tem que ser para todas as pessoas, para todas elas. Uma vez saiu há alguns anos, uma pesquisa numa dessas revistas aí periódicas, semanais, de que os espíritas, dentre os espíritas estavam as pessoas mais ricas, as pessoas com mais títulos de acadêmicos. Isso é péssimo, porque dá a impressão, para a grande maioria da população, de que nós só fazemos uma doutrina para pessoas que têm dinheiro no bolso. Quando, na verdade, o espiritismo é para todos, indistintamente. E é isso que Jesus fazia. Ele tanto atendia as pessoas que tinham condição social financeira, mas também atendia aqueles que não tinham absolutamente nada, que eram miseráveis mesmo. Pedintes, né? Pessoas que pediam esmolas. Então, a linguagem, os ensinamentos de Jesus é para todo mundo, indistintamente. Na verdade, quando Jesus falava que eu vim para trazer juízo, ele estava falando também da nossa consciência. A nossa consciência precisa despertar. E aonde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então essa consciência precisa acordar
para a realidade espiritual dela. E não apenas para a vida na terra, para a carne, para as coisas, para os bens, para as coisas materiais. Nós precisamos acordar para a nossa realidade, até porque essas coisas não irão conosco quando a morte física chegar. Como diz Emmanuel, a morte é apenas uma edição, uma outra edição da vida. Então, lá a gente não vai precisar de mais nada disso. Então, quem não aproveita... Ou seja, aqueles que tiveram conhecimento, que receberam de qualquer maneira os conhecimentos de Jesus e disseram que não sabiam nada daquilo, não podem pretender estar em ignorância, já vista que nós temos a Bíblia, nós temos o Novo Testamento, nós temos o Espiritismo, nós temos a Torá, nós temos isso, nós temos o Alcorão, o Talmud, nós temos todos os livros, provérbios. Então ninguém pode dizer que não sabia. Está tudo escrito por lá. Então, quem não aproveita os ensinamentos de Jesus para se melhorar e que apenas as admira pelo interesse da curiosidade ou meramente porque acham interessantes, sem que nada disso lhes toque o coração, que não se torna uma pessoa melhor, é mais cobrado. Porque muito sabe... E é mais culpado porque tem mais meios de conhecer a verdade. Então, fazer do conhecimento, de tudo que Jesus nos trouxe, de tudo que Ele nos deixou, para a gente poder usar isso como um artifício, como um atributo, como algum recurso para a gente se tornar cada dia uma pessoa melhor e fazer da nossa encarnação página de um livro bom. Se a gente não fizer isso, estamos realmente cegos. Daí, seremos muito mais cobrados por conhecer do que aqueles que não conhecem. Aí, nesse capítulo, os espíritos vão falando sobre a questão dos médiuns e dos espíritas. Então, a gente vê aí que o recado é para todo mundo. Os médiuns que obtêm boas comunicações, estamos falando aqui daqueles médiuns que recebem as mensagens... de espíritos mais elevados, né? Porque nós sabemos que se os espíritos fossem esperar que nós nos tornássemos pessoas santas para poder comunicar-se, isso ia demorar e talvez nunca acontecesse. Daí a gente não tivesse nem a metade das coisas que a gente tem aqui. Mas eles aproveitam de pessoas de boa vontade para que essas possam ser os seus intérpretes. Quem é o médium? Médium é aquele que interpreta o pensamento dos espíritos. Então, eles aproveitam essas pessoas que têm essa antena muito mais ligada com o mundo espiritual para passar as suas mensagens, as suas orientações, os seus conselhos. Daí, os médiuns que obtêm as boas comunicações são ainda os mais censuráveis, serão cobrados em dobro. É o que eles estão dizendo. Se persistem no mal, porque o ideal é que o médium tire proveito dessas mensagens que ele recebe para si e não para os outros. Kardec, quando fala das categorias de espíritas, ele diz assim, o espírita materialista é aquele espírita que só quer saber dos fenômenos. Então, é tudo mais curiosidade do que moral, do que vontade de mudar, de fazer sua reforma íntima. Ele está preocupado em ver espíritos, ele quer saber. Então, quando morre alguém, olha, fulano, você pode ver se o espírito tal pode dar uma comunicação, fazer uma psicografia da minha mãe, do meu... Esse é o mais materialista, ele quer ver o fenômeno acontecer. O moralista é aquele que nunca toma o conhecimento espírita para si. Ele só acha que aquilo ali é para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu marido, para a sua mulher. Ou seja, é para o outro, nunca para ele. Assim são os médiuns também, que podem utilizar as boas comunicações dos espíritos apenas para que aquilo ali sirva de recado para os outros. Nunca é para ele. Então, eles dizem aqui que se eles não usufruem dos benefícios que as mensagens que eles recebem lhes trazem, estão cegos pelo orgulho e pela vaidade e presunção de serem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior de conversar com os espíritos. Aí Jesus, aqui Kardec lembra a questão do cisco no olho e da trave também no olho do outro. Para Jesus, a culpabilidade está na razão das luzes que essa pessoa tem. Então, quanto mais luz, mais ela necessita iluminar. A candeia não pode ficar debaixo do alqueire.
Ela tem que ser colocada acima para que a sua luz ela possa iluminar muitos. Então, na verdade, essa é a questão. Os fariseus, eles se acreditavam pessoas especiais, pelo conhecimento que eles tinham, né? Porque eles acreditavam que tinham da lei. Porém, eles não aplicavam esses conhecimentos, esses ensinamentos, porque eles eram, como no dizer de Jesus, pessoas falsas. Portanto, deles será muito cobrado, porque eles sabiam muito da lei. Para os espíritas também tem recados. Aqui os espíritos também falam para nós, dizendo que muito será pedido, porque muito nós espíritas temos recebido, como também muito será dado àqueles que tiverem bem aproveitado. Existe essa questão da recompensa. Agora, o primeiro cuidado que todo espírita precisa ter é se naquela comunicação que ele recebeu, ou no estudo que ele faz das obras, notadamente do Livro dos Médiuns, se ali existe alguma coisa que lhe diz respeito. Se caiu para si. Às vezes a gente lê uma mensagem, alguma coisa, poxa, parece que essa mensagem foi escrita para mim. Ou a gente ouve uma palestra e a gente, poxa, o palestrante parece que está falando comigo. Esse é o X, é você tirar, é a gente, nós todos, tirarmos de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente lê, de tudo que a gente estuda, algo que possa ser usado em meu proveito, para a minha melhora espiritual. Aí eu me lembrei de Kardec, lá no livro dos Médiuns, onde ele, falando do perispírito, um espírito chamado Lamennais vem falar com ele sobre a questão do espiritismo, que nesse momento é mais importante do perispírito, que é muito mais importante do que a gente ficar preocupado com a questão física do perispírito, com a questão material, científica do perispírito, que nós buscamos ver a questão moral que o perispírito nos imprime, já que é lá no perispírito que ficam marcadas todas as nossas sequelas de erros. Vocês já viram naquele livro Missionários da Luz, quando André Luiz vai naquela sala da reencarnação, e está lá projetado na parede, o perispírito, né? Aliás, desculpa, o futuro corpo físico de Sigismundo, que tinha matado uma pessoa com um tiro no coração. Então, o que ia acontecer com o perispírito de Sigismundo? Naquela região do coração, o perispírito de Sigismundo tinha uma marca, uma mancha, que foi exatamente o local onde ele atingiu o seu adversário, que seria o seu pai biológico da próxima encarnação, na encarnação anterior com um tiro no coração. Então, o perispírito de Sigismundo já estava sendo preparado para que ele, quando encarnasse, ele desenvolvesse para a sua expiação e para a sua prova, doença cardíaca, problema no coração. Então, aqui Kardec e Lamennais, ele fala, vamos nos preocupar muito mais com a questão moral do perispírito, do que propriamente com a sua questão fisiológica. Aí ele fala assim, agora do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa ora por inexplicável. A ciência ainda não sabe o bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza, o perispírito muda. Então, aqui a preocupação é com a alma, com a alma. Não vades mais longe para que este lado, pois que deste lado trata-se de um ponto que ainda não pode ser explicado. A gente tem que ler esse item 51 do livro dos Médiuns, na sua primeira parte, no capítulo 4, para a gente entender melhor o que o Lamennais está dizendo. Mas é mais ou menos isso. Então, Kardec diz o seguinte: assim, espíritos que podemos considerar adiantados, no caso de Lamennais, ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. A alma ainda é uma incógnita até para os espíritos, quanto mais para a gente aqui na Terra.
E aí Kardec vai complementando esse pensamento do Lamennais, dizendo o seguinte: aplica o homem o espiritismo para aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Item 51, capítulo 4, da primeira parte do Livro dos Médiuns. Mas Kardec continua aqui no Livro dos Médiuns, esse livro é extraordinário. Mas vamos lá. Antes de a gente chegar nessa questão, aqui Kardec, ele fala também que o primeiro cuidado que o espírita sincero precisa ter é procurar saber se os conselhos que os espíritos dão têm algo a ver consigo. Aí, lá no livro Seara dos Médiuns, que é um livro que homenageia os 100 anos de O Livro dos Médiuns, ele foi psicografado nos idos de 1961, e lá em Uberaba, Chico Xavier, durante várias reuniões mediúnicas, ele recebeu essas páginas desse livro que fala sobre o Livro dos Médiuns de uma forma romanceada. Mas aqui na introdução, Emmanuel, que é o autor do livro, ele diz assim: amigo leitor, ele chama a nossa atenção. A doutrina espírita, em seu primeiro século, assemelha-se de algum modo à árvore robusta, espalhando ramaria, flores, frutos e essências em todas as direções. Ou seja, é uma doutrina para todos. A árvore não é para todo mundo? Claro. Então a doutrina ele comparou a algo que é comum a todas as pessoas. Que princípios afins, aí é que vem o conselho, a advertência do nosso benfeitor. Que princípios afins se instalam nos movimentos à maneira de aves tecendo ninhos transitórios nos galhos do tronco generoso. Isso é inevitável. O que é que Emmanuel diz aqui? É que existem muitas pessoas, muitas crenças que querem introduzir no espiritismo os seus rituais, os seus dogmas. Nós temos visto nos últimos 20 anos uma verdadeira invasão de práticas alternativas dentro das casas espíritas, como, por exemplo, reiki, como, por exemplo, pêndulo, pirâmides, e outras práticas, até búzios eu já vi falar. Então, vejam, a árvore abraça todo mundo. Os pássaros vêm para essa árvore, ou seja, essas pessoas vêm para o espiritismo e elas fazem seus ninhos. Trazem, no caso, os ninhos são as suas crenças, os seus cuidados. São, em grande maioria, pessoas que foram católicas em outras encarnações e querem implantar catolicismo dentro dos centros. Pessoas que eram de uma determinada religião, que tinha muito ritual, muito paramento, muito título, muito isso, querendo implantar dentro do espiritismo. E aí vem, não é, esse chamamento aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro cuidado que a gente tem que ter, como espírita sincero, é de que se aquilo ali realmente vai trazer para mim algum tipo de benefício, ou é uma mera prática exterior, como faziam os fariseus e os sacerdotes da época de Jesus. Ou seja, estamos repetindo no Consolador prometido de Jesus as mesmas práticas exteriores da época de Jesus, lá em 2000 e tantos anos atrás. E Emmanuel vai dizendo, não é? Contudo, que os lavradores, olha nós, lavradores do campo, lhe devem fidelidade e carinho, para que as suas raízes se mantenham puras e vigorosas. É outra proposição que não resta a menor dúvida. Então, vejam, esse zelo doutrinário que a gente precisa ter para evitar que nós continuemos muito apegados às coisas do mundo. Quando a gente tenta implantar dentro da nossa religião, que é uma religião meramente muito simples, ninguém tem que se vestir diferente para fazer uma palestra, nem para participar de nenhuma atividade, ninguém precisa ter um título honorífico para ser isso ou ser aquilo dentro da instituição. A presidência do centro é um mero cargo civil.
Existe uma exigência do fisco, da Receita Federal, do governo, de utilidade pública, disso ou daquilo que a casa espírita, por ela existir fisicamente, ela precisa seguir. Mas que isso não dá ao presidente uma categoria especial de pessoa. Ah, é o presidente. Ah, é isso. Não, nada disso. É uma pessoa que está seguindo apenas os ditames e os trâmites civis exigidos pela Polícia Federal, pela Receita Federal, por quem quer que for. Então, Kardec também vai mais distante, quando ele diz o seguinte: o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Mas esses chamados, eles têm que vir pela fé inabalável e não pela fé cega, que é aquela fé que só acredita no fenômeno, que só acredita no que ela vê com os olhos, só acredita naquilo que lhe dá algum tipo de sensibilidade física, mas não está nem aí preocupado com a sua reforma moral, quer se curar, quer ficar bom, para continuar fazendo as coisas ruins que fazia antes. Então, na verdade, essa criatura ela está somente passando pelo Espiritismo, ela não é espírita no sentido da sinceridade de coração. Então, esses que sejam chamados ao Espiritismo, eles têm que ser chamados pela fé inabalável, que enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade, em qualquer lugar onde essa pessoa estiver. E daí, a fé espírita, ela também multiplica o número dos chamados. Aí eu me lembrei que Kardec também, lá no Livro dos Médiuns, no item 30, no capítulo 3, que fala sobre o método, Kardec, no item 30, ele diz o seguinte: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperados, operar reformas morais, essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O Espiritismo anda no ar e difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que os professam. O tempo voa, amor, escorre pelas mãos. E não há tempo que volte, amor. É a música do Lulu. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo o nosso tempo. O fato de estarmos no Espiritismo. O Espiritismo, meus irmãos, é uma doutrina muito jovem. Possivelmente a grande maioria de nós somos espíritas pela primeira vez. Por isso que Emmanuel fala que ela é uma árvore de galhos, né, de ramos, aonde os pássaros vêm felizes fazerem o seu ninho, né? Mas aí há aqueles que se decepcionam, porque confundem o movimento espírita com a doutrina espírita. Então, a nossa fraqueza humana acaba assustando as pessoas e afastando-as do Espiritismo. A nossa responsabilidade aumenta ainda mais nessa hora, porque o nosso trabalho é de lenir corações, como diz o nosso codificador. É de consolar o aflito, nunca de assustá-lo, nem de fazer com que ele se decepcione. Imagine uma pessoa ficar com raiva do Espiritismo por minha causa, por alguma coisa que eu fizer, por algum ato impensado que eu tenha que realizar. E assim a pessoa ficar, meu Deus, o Espiritismo é isso, eu vou me embora e tal, tal. Por quê? Porque ela confundiu doutrina com movimento espírita. E nós sabemos que o movimento espírita, assim como os cristãos, como o cristianismo, não é, que originou tantas religiões, houve uma falha muito grande por parte dessas pessoas, a partir de quando o Império Romano resolve assumir o cristianismo com sua religião oficial. Aí começa a introduzir, vejam, essa coisa da invasão de crenças, de ritos. Isso já existe desde lá atrás. Os romanos fizeram isso com o cristianismo. O cristianismo era lindo, maravilhoso, uma simplicidade. Quem lê Jesus no Lar, de Neio Lúcio, pela psicografia de Chico, vai ver Jesus, não é, dentro das casas, fazendo o evangelho com as pessoas, falando de Deus, do reino dos céus, de como fazer para a gente conquistar tudo isso. Depois que Jesus desencarna, deixa aquele momento, aquela lacuna
de tristeza, de dor, de saudades, mas aí alguns já começam, né, depois, principalmente depois do ato do Pentecostes, que foi um dos grandes, né, fenômenos mediúnicos que se tem notícia. Através do Pentecostes, eles são chamados de volta, principalmente os apóstolos e depois os discípulos. Daí, começam novamente se reunindo nas casas uns dos outros, relembrando Jesus, contando como era, como ele fazia isso, como ele fazia aquilo. E aquilo ali era muito lindo, simples. Depois começaram a ser perseguidos, começaram a ser chacinados, sacrificados nas arenas, pelos bichos, pelos leões, por tudo, pelos gladiadores. Aí começaram a se encontrar escondido, faziam isso escondido nas catacumbas, porque sempre as pessoas tiveram muito medo de cemitério. Daí eles, sabendo disso, eles iam para os cemitérios, ficavam lá, falando baixinho para os soldados, para ninguém escutar e não entregá-los à justiça. Vejam, essa coisa linda que era o cristianismo foi toda deturpada. Quem lê O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, vai entender como essa coisa aconteceu, dessa deturpação do cristianismo. E hoje é isso que a gente está vendo aí, cristãos divididos. Cristãos divididos. Cristãos ainda perseguidos. De vez ou outra acontece um atentado. Quando vão ver, eles eram cristãos, por isso que a gente matou. Ainda hoje, Jesus não é reconhecido, nem muito menos conhecido. Daí que nós espíritas não podemos ser os responsáveis por mais nenhuma deturpação. Todo e qualquer cuidado que nós tenhamos com as nossas casas espíritas, com os trabalhos que nós realizamos nas casas espíritas, pela forma que nós estamos repassando a doutrina espírita, vai nos caber no ombro, caso nós tenhamos algum tipo de conduta equivocada. Daí a necessidade, principalmente do estudo. Quem estuda Kardec não tem o mínimo perigo de errar, porque o codificador é muito claro nas suas colocações. É um homem extraordinário, um espírito muito bem escolhido por Jesus para ser aquele que seria o apóstolo do cristianismo redivivo, aquele que traria para a humanidade sobre todos os aspectos, como está no capítulo aqui dito, sobre todos os aspectos, filosófico, científico, religioso. E quando a ciência ela tiver acesso a esse livro aqui, principalmente esse, a gente vai ver como a ciência vai mudar, como ela vai melhorar, né? Por enquanto, nós vamos na tentativa e erro, empiricamente aprendendo e vamos assim, formando o nosso cabedal de evolução, meus irmãos. Mas lembrando que é uma doutrina linda, 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 demais de linda. Falta somente a gente entender isso. Mas não entender sofisticadamente, até porque quando a gente fala de estudo, quando a gente fala do trabalho, a gente não está querendo formar nenhuma elite com isso. Os acadêmicos do espiritismo, até porque não existe professor de espiritismo. É muito interessante, principalmente o Livro dos Espíritos. A gente vai estudar para fazer uma palestra. Aí caiu a questão, vamos dizer, de 1 a 5. A gente lê, estuda, aí prepara a palestra, vai lá e faz a palestra. Aí, numa outra ocasião, novamente, olha, o capítulo as pessoas perguntam de 1 a 5. Quando você vai ler, é completamente diferente de quando você leu a primeira vez. Significando dizer que nós damos um passo de cada vez. Nós vamos adentrando, nós vamos entendendo muito melhor a cada vez que a gente lê, a cada vez que a gente estuda. Da mesma maneira são os evangelhos de Jesus. Quando a gente lê Jesus, por isso que Kardec dedicou um livro só para ele. E ainda a segunda parte de A Gênese toda para Jesus, é porque cada vez que a gente estuda Jesus, a gente descobre uma coisa a mais. Não diferente, a mais. Então, é um estudo, um ensinamento que se acumula. E que a ideia é justamente fazer com que essas luzes, elas nos iluminem. Que brilhe a vossa luz. Por enquanto, nós estamos usando a luz de Jesus emprestada. Por enquanto, nós não somos espíritos de luz. Somos espíritos da luz, como diz Joana de Ângeles, né? Não vamos chegar em Jesus em fileiras. Fiquem aqui os cristãos, fiquem aqui os que não são. Não é assim que a gente vai chegar em Jesus.
Nós vamos chegar a Jesus lado a lado, ombro a ombro, não deixando o outro cair, segurando. Não, fique aqui, não vá. Ou seja, é assim que Jesus quer que a gente chegue, não um na frente do outro. O da frente é mais sabidinho do que o de trás, então a hierarquia, nada disso. Na verdade, Ele quer que nós cheguemos juntos, mas um apoiando no outro, né? Eu aprendi uma coisa linda sobre os girassóis. Os girassóis, todo dia eles procuram o sol quando o sol nasce. Mas no dia que não tem sol, aí o que é que eles fazem? Eles se viram um para o outro. Olha que coisa linda. A natureza dando exemplo. E os porcos espinhos? Para não morrer de frio, um se agarra com o outro, e o espinho do outro fica mordendo o outro, fica picando o outro, e machuca, mas eles não se largam, porque se eles se largarem, eles morrem de frio. Até os animais são sábios. Está faltando para a gente, então, despertamento. É isso que a gente precisa, meus irmãos. E nós temos uma doutrina maravilhosa. Eu fico até emocionada, porque eu dou graças a Deus porque sou espírita. Não é aquela coisa, eu tenho orgulho de ser espírita, não. Eu tenho gratidão de ser espírita. Porque é uma doutrina que chama a gente para a nossa essência. E nós somos espíritos imortais. Nunca vamos deixar de existir. Olha que maravilha. Qual é a doutrina que te diz isso? Só essa. Só essa que te diz. Que mesmo que você faça besteira, mesmo que você se atrase, mas você vai ter uma chance. Qual é a outra que diz? Não, você vai para o inferno. Você vai para o purgatório. Essa não diz não. Essa derrubou as portas do purgatório, até do umbral, porque a gente só fica lá até quando a gente quiser. André Luiz saiu, lembra disso, não foi? Ele saiu, aí quando ele soube que a mulher dele tinha casado de novo, ficou com ciúmes, ficou revoltado. O homem estava doente, a pessoa que agora casou com a esposa dele, ele ficou chateado porque a mulher dele tinha casado com outro homem. Para onde foi que ele voltou? Para o umbral. Ou seja, aí quando ele chegou no umbral, tomou um susto. Ele não queria mais ficar naquele lugar horrível, feio, escuridão, treva, gente chorando, gente. Aí o que foi que ele fez? Saiu de lá correndo. Porque não existe paredes para o ser imortal. O infinito é o nosso limite. Daí a necessidade que todos nós temos de aprender com Jesus, quebrando e humilde de coração, né? Muita paz, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, viu?